Olá, bom dia. Bom dia. Hoje é uma terça-feira, 15 de março de 2022. São 6h12 da manhã. Então vamos lá para aquilo que Deus pediu para eu realizar. Notícias alemã. Vamos lá. Quanto custa a gente viajar? Depende do lugar. Mas se uma bagagem você levar, a viagem pode até de graça ficar. Mas a graça da viagem você vai poder conceituar de acordo com aquilo que o preço, quer dizer, o alvo, quer dizer, o estado, quer dizer, a pessoa, quer dizer, de acordo com os vínculos que você. E vamos voltar. Não, vamos voltar. Parece que começamos meio que sei lá, estar a faltar. É tempero no lugar. Vamos lá. Hoje, queria eu, pensei eu que eu pudesse de fato viver, quer dizer, viajar, quer dizer, aproveitar as benesses do mar. Sentir o cheiro da costa solar, enxergar a lua a bailar, saber que o meu nome eu poderia enviar, tendo como base as belezas, quer dizer, tendo como base o meu paladar, sei lá, eu posso até gostar de um salgadinho aqui, do salgadinho de acolá. Deixaria eu claro que tudo eu poderia aceitar. Não, não, não. Quer dizer, apenas a família. Sim, a família preservar, não misturar. Água doce não é bom, de fato, a gente misturar para a família não prejudicar. Santo, parece que tá insosso. Não, parece que tá incolor, insípido e inodoro. Santo. Eu acho que é porque não, vamos ver como é de fato apresentar na TV. Ah, Santo, vamos de fato. Santo, eu sempre gostei de viajar, eu nunca gostei de trabalhar, sempre gostei da vida, desfrutar, uma bagagem aqui, outra bagagem acolá. Se bem que muitos coiotes eu estive de fato a enviar, muitos não estiveram a voltar. A polícia sempre esteve de fato a me patrocinar, dizia que eu não precisava me incomodar, que tinha amiguinhos em outro lugar, que assim a vida do coiote iria inventar. E depois a polícia, quer dizer, a polícia, quer dizer, e depois a federal iria de fato passar, quer dizer, me dar, quer dizer, enviar passaporte para de fato justificar o tanto de coiote que a gente não conseguia de fato, de uma maneira, quer dizer, juntar, quer dizer, separar, quer dizer, apresentar, quer dizer, o cadáver levantar. E eu não sei, eu acho que eu vacilei. Santo? Não, eu não sei. Acho que tá faltando o Álvaro da vez. Isso é lei. Sim, isso é lei. Isso é lei, porque se eu consigo ser o Álvaro da vez, imagine de fato se eu virar freguês do americanês. E é só facilitez. Só facilitei, só facilitei, só facilitei. Eu até aprendi a falar francês, domino o inglês, e conquistei o alamês e até o arabês. E eu me danei. Como assim?
Eu acho mesmo que é bom de fato imaginar. Sim, ponte aqui, ponte acolá. Ah, a gente gosta de fato até de fato balancear o café com o chá. Imagine se eu fosse de fato falar em açucarar. Santo, quanta coisa de fato eu poderia realizar. Se eu dissesse que eu tenho de fato uma usina nuclear para de fato o urânio eu manipular. Conheceria eu de fato o teto solar? Saberia eu de fato comercializar? Seria eu o homem forte que muitos estão a procurar? Será que nós estivemos de fato de checar o tanto de passaporte que ele costuma usar para poder essa vida boa levar? Sair quer dizer, e a embaixada? Como é que a embaixada costuma se posicionar? Quer dizer, ficar? Qual é o papel da embaixada? Santo Deus! Como é que a gente não consegue pensar em nada? Ah, mas ele é uma graça. Com toda certeza viaja de graça, come de graça, prova de graça, vive de graça. E é uma furada. Santa, é melhor de fato a gente virar a página. Não, vira a página. Vamos imaginar de fato a gente numa casa. E petróleo não custa nada. Petróleo sai praticamente de graça. A moeda está completamente, quer dizer, imediatamente, quer dizer, a moeda passou a não valer nada. Assim, a gente pode de fato viver de graça. E a usina é uma coisa rara, passou a ter domínio da casa. E por que que a gente não consegue mais administrar nada? Por que que a gasolina está tão alta? E, sinceramente, era preciso a gente imaginar uma estrutura, quer dizer, uma conta mais imediata. Santo. Sim, porque gasolina batizada com água hidratada poderia, de fato, nos dar uma boa aliviada. Mas a gente preferiu, de fato, desidratar a água. E o resultado é cachaça. Mas se a cachaça for destilada, é preciso, de fato, a bagagem ser checada. Assim a gente convida a esquadrilha da fumaça. Essa tem uma boa. Essa sabe usar as coordenadas. E aí a linha aérea é usada, até de uma maneira complicada. Mas a Marinha, ela não fala nada. Ela cuida. Ela cuida de fato, desviar a carga. Assim, a carga é de fato embrulhada, descartada, complicada e muitas vezes depositada de uma maneira errada. E aí é uma confusão, quer dizer, uma confusão armada. Santo, no fim, a carga é embrulhada. Ah, e a bandeira, com toda certeza, é enrolada na medida exata. Santo, o problema é que muitas vezes a bandeira é usada de uma maneira inadequada pelas Forças Armadas. Santo, mas desde quando pode-se usar, quer dizer, será que nós temos noção
do quanto isso estará a nos custar. Sim, se nós temos de fato cachaça preparada e será que nós temos noção que nós construímos uma moção em torno, quer dizer, em vista, quer dizer, em busca? E será que nós vivemos de vento de opinião? Sim, porque sabe como é que é moção. Sim, a gente pode fazer algum tipo de confusão, viver de emoção, perder a razão. Essa história de não, sentimentização, quer dizer, essa palavra não existe, não. Que problemão. Ah, mas isso, de fato, é problema da União e legislação. E concretização, quer dizer, legalização e desmoralização, e combustível adulterado de montão. Vamos pensar. Não, não é autorização. Sim, é preciso de fato separar. Sim, é preciso separar. A montadora precisa de fato carro comercializar. Mas o combustível, quer dizer, a engenharia ela não quer bancar. Sim, porque não é fácil se adaptar àquilo que aqui estiver a realizar. Se não é fácil usar água destilada nesse lugar. A montadora disse que não iria bancar, que era preciso, de fato, a governabilidade de enviar gente para, de fato, o motor preparar. Assim, ela poderia, de fato, aqui está, e até carro baratear. Se bem que não foi o que ela esteve, quer dizer, não foi o que elas estiveram a realizar. Os carros, elas passaram, de fato, a criar, quer dizer, a fabricar, a supervalorizar, a nenhum imposto pagar, e o povo resolveu, quer dizer, o povo esteve a se danar. Era necessário, de fato, calcular quanto cada carro, sim, estava a custar, colocar um certo ágio no lugar, e assim, de fato, o governo acompanhar. É feito, de fato, tabela escolar, que a escola precisa, de fato, comprovar cada aumento que a escola tiver que dar. Santo, santo. Então, quem carro esteve a comprar pode, de fato, solicitar o reembolso. Sim, tem uma boa grana lá. Cada pessoa que, de fato, esteve a comprar carro no lugar tem direito, de fato, a solicitar reembolso no lugar. Sim, porque montadora, de fato, a faturar em cima do povo do lugar, não, não, barato não pode ficar. Sim, montadora enricar, abrindo falência aqui e acolá. E um montante? Não, o povo tem direito de solicitar, tem como comprovar, tem nota fiscal, sim, sim, tem registro. Tem registro. O carro tem registro. Cada um que de fato esteve a comprar carro no lugar teve que registrar. O nome vai estar lá. Não tem como se desculpar, não. Não tem como se desculpar. É como de fato DNA. Todas as pessoas que estiveram a bancar a roubalheira das montadoras nesse lugar, têm direito a, de fato, o seu din-din tem que repatriar. E não tem essa história do governo pegar, não, depositar de forma particular. De forma particular. No Detran, com toda certeza, vai estar o nome de cada um que esteve a bancar o que as montadoras aqui estiveram a realizar com o governo a patrocinar. Sem contar do combustível, sem contar do combustível.
Imagine só, você de fato a comprar combustível no lugar, tendo que bancar o que? Açúcar refinado a se criar. E você de fato a trabalhar sem de fato poder sequer passear, imaginando que não poderia de fato gastar com um combustível que de fato você poderia usar para a volta no mundo da, porque cada tanque que você de fato esteve a pagar, com toda certeza você pagaria alguns centavinhos diante de tudo aquilo que eles estiveram a realizar. É só a gente de fato saber, aprender a calcular. Sim, o imposto que aqui estiver a inventar para o combustível carear e você não ter noção de quanto custa um litro de combustível nesse lugar. Porque até o gás de cozinha eles resolveram de fato inflacionar de uma maneira que a gente jamais poderia imaginar. Porque o gás de cozinha é muito barato nesse lugar. A gente poderia, de fato, até enricar com o tanto de gás de cozinha que a gente, de fato, esteve a comprar, pagando um preço que jamais a gente poderia imaginar. E o governo continua a patrocinar a roubalheira, o banco que aqui eles estiveram de fato a edificar para muito açúcar refinado. A Petrobras, purificar, lavar, separar. Você imagina de fato uma montadora aceitar toda a engenharia dela modificar somente para de fato combustível usar, ela de fato deixar tudo aquilo que ela um dia esteve a conquistar, se como ponto base no lugar, uma engenharia que ela sabia administrar, ela aceitar se curvar ao crime organizado do lugar. E de repente ela mesma se enxergar numa condição em que ela mesma não consegue mais a sua própria marca administrar. Porque ela esteve a imaginar que ela poderia de fato administrar a banda podre que ela estava de fato a aceitar. De repente ela perde de fato o direito da marca administrar. A marca dela é leiloada em tudo quanto é lugar. A história passa a se espalhar. O mercado passa de fato a cobrar ágio para ela de fato estar no lugar. O seu montante começa de fato a sair daquele patamar e de fato passa assim a balancear um dia aqui, outro acolá. E ela não tem mais a menor condição de ser dona de nada que ela esteve a edificar. Conselheiro que de fato não pode opinar, não sabe de fato como se comportar, não tem a mínima noção do que é de fato administrar. Porque ela teve que aceitar comercializar as cadeiras de quem de fato iria aconselhar, administrar, formar o pensamento, que iria de fato colocar a razão em primeiro lugar. E isso que aqui estiveram a plantar passou a se espalhar. De repente, cada montadora saiu do seu patamar
entrou de fato no mar para surfar, sem ter, sem ter a noção de que isso iria levar à derrubada de uma cadeira alimentar que há séculos, aqui estiveram a afundar. Imagine se eu, de fato, puxar o cartão de crédito de quem o tempo todo estará a bancar. Sim, estará a bancar a derrocada daquilo que é razoável em todo lugar. A indústria têxtil aqui estiver a acabar, tirando até a possibilidade dessa indústria têxtil se criar, ser forte, dominar, ter grife no lugar. Tudo, tudo que aqui um dia estiveram a criar, como braço do lugar, eles fizeram questão de matar, sem ter a mínima noção de que eles não iriam mais conseguir levantar. Isso foi aqui, sabe como é que é erva daninha? De repente, começa a brotar em tudo quanto é lugar e perdemos. Perdemos a noção do que é administrar. Não soubemos separar. Hoje vivemos de fato de misturar usando material que jamais a gente poderia usar para fabricar têxtil. Um prejuízo e tanto para quem de fato precisa doar. Mas a gente não tem mais noção. A gente não tem mais noção do que é de fato, industrialização. Ter de fato cláusulas, registro, seja o nome que desejar. Saber de fato nortear, dar limite, saber acompanhar a máquina pública enxugar de uma maneira em que de fato o povo conseguir, o povo poder administrar, limite. Tantos funcionários devem trabalhar e é só isso. Não podem mais contratar. É esse o número de funcionários. O resto, tudo mais é necessário limitar. Saber de fato a hora de você de fato amealhar a gente. E saber de fato a hora dessa gente você de fato, mandar. Não se pode, de fato, criar um Estado público em que você não tem a mínima condição da balança você usar. Isso é aqui e isso passou a ser em todo lugar. E o povo a boiar. E o povo a boiar. Achando que democracia é ir para a rua gritar. Enquanto o mundo está, de fato, a mergulhar num barril de pólvora que a gente não tem a mínima noção, sequer de imaginar. E se é assim, eu posso de fato desejar, ou melhor, falar, ou melhor, administrar a minha vida da forma como eu desejar.
Eu não estou nem aí se a família comigo não mais falar. Não sou eu, não sou eu a banda podre do lugar. E eu não preciso provar. Mas eu não vou deixar a família me usar como cortina de fumaça para se beneficiar. Eu não vou me importar se a família, de fato, comigo nunca mais falar. Os vínculos. A família esteve a cortar da forma como a família esteve a desejar. Porque a verdade eu sempre estive a carregar. A família nunca quis escutar. Nem por isso eu deixo de fato de pronunciar. É a verdade que eu estou a carregar. E é essa verdade que eu vou dar. E é essa mesma verdade que eu estive de fato a publicar. Por isso, Deus sempre me diz: caminhe devagar. Não precisa se apressar. Deixe estar. A vida de Deus em primeiro lugar. Hoje é um bom dia para a gente, de fato, agradar. E se é assim, eu sempre vou, de fato, sorrir, consciente de que Deus está, esteve e sempre irá existir dentro de mim. Simples assim.